Bom dia, nono ano, hoje, dia 20/7, tá? Nossa aula será online. Antes de iniciarmos, deixa eu só fazer uma chamadinha. Rebeca. Caio Ladislau. Pamela. Jéssica. Mais alguém? Deixa eu ver se está aparecendo aqui para pro. Adicionar. Não. 1, 2, 3. Por enquanto, 4 alunos na sala, tá? Caio, Jéssica e Pamela e Rebeca. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, né, vocês têm que entregar até a página 40, por e-mail para a Pro, tá? Hoje nós vamos aprender essa página aqui, ó, 41. Equações redutíveis a uma equação do segundo grau. Quem tá falando? Bom dia com a Pro. Coloca o nome para a Pro saber, por favor. Aí a Pro anota aqui também. Tá bom, mas qual é o nome? Tá, Caio. A Pro já colocou o seu nome aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Equações redutíveis a uma equação do segundo grau. Espera aí, só um minutinho, deixa eu só adicionar os participantes que estão pedindo. A Leilaine e o Rafael Sanches. Voltando, quem entrou agora, a Pro tá na página 41, tá? A Pro vai explicar essa lição. Página 41. Equações redutíveis a uma equação de segundo grau. Lembrando que a Pro falta ainda corrigir a página 39 e 40, só que vocês têm que entregar ela hoje. Então, provavelmente, a Pro vai corrigir numa outra aula online, tá? Vamos lá? Equações fracionárias. Acompanhe o problema da situação a seguir. Problema. Os alunos do nono ano B decidiram organizar um churrasco para comemorar a formatura. Inicialmente, foi combinado que o total de gastos de R$ 825 seria dividido igualmente entre todos os alunos da turma. Depois, pensaram melhor e acharam justo que 3 dos alunos não entrassem nesse rateio, pois tinham oferecido o espaço e organizaram todo o evento. Com essa nova distribuição, cada um dos outros alunos teve que pagar R$ 2,50 a mais do que pagaria inicialmente. Agora responda, quantos alunos há nessa turma? Essa é a página 41. Agora a página 42.
observação. Antes da gente começar a responder, vamos ler essa parte de observação e recordar, tá? Observação. Lembre-se de que o denominador de uma fração não pode ser zero. Assim, é necessário determinar as seguintes condições de existência. Para 825, x menos 3. Temos x menos 3 diferente de zero, ou x diferente de 3. Para 825 sobre x, temos x diferente de zero. Para 825x menos 3 e x igual a 2,50. Temos x diferente de 3 e x diferente de zero. Então, pessoal, o que a gente vai aprender agora? Nós vamos ter uma fração, tá? As contas sempre terá uma fração. E embaixo, ou ela vai ser o x sozinho, ou vai ser acompanhado do número, o x, tá? O que eu tenho que analisar? Se for x sozinho e mais ou menos algum número, eu sempre vou ter dois valores para x, tá? Ou seja, o primeiro x aqui, que está sozinho, esse exemplo, para 825 dividido por x menos 3, o primeiro x está acompanhado com um imaginário. Então, esse primeiro x aqui, ele não pode ser zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é x diferente de zero. Não pode ser igual a zero, tá? Então, pode ser qualquer número, menos o zero, tá? Então, toda vez que tiver um x sozinho, ele tem que ser diferente de zero. Toda vez que tiver um número, tá? Ele vai ter que ser diferente do oposto. Então, se é menos 3, o oposto é mais 3. Tá aqui, ó. X diferente de 3. Não pode. Por quê? Se eu colocar 3 aqui positivo, mais 3 com menos 3 vai dar 0. Ou seja, a fração aqui vai ter denominador 0. E não pode ter 0. Tá? Então, eu tenho que observar sempre o denominador. E eu vou atribuir os valores de x. Então, eu não posso colocar aqui nem 0, porque 0 menos 3 vai dar 0. E não posso colocar aqui também o 3 positivo, ou seja, o oposto desse número aqui. O oposto é o 3 positivo, porque também a equação vai dar 0. Tá? Quando tem a fração somente com x, eu só vou ter um resultado. Eu não vou precisar calcular o outro. E sim, eu só vou ter que colocar x diferente de zero. Porque o único número que dá zero aqui, que dá a fração zero, vai ser o próprio zero. Tá? Então, quando eu tenho uma letra e um número, eu não posso colocar quem? O zero e o oposto do número. Então, se ele é negativo, o oposto dele é o positivo. E vice-versa. Se eu só tenho só a letrinha, a resposta vai vir como zero. Porque qualquer outro número que eu colocar aqui não vai dar zero. Um exemplo, 825 dividido por 1 vai dar 825. 825 dividido por 2 vai dar um número com vírgula. Porém, não vai dar zero. Tá? Então, qualquer número que eu colocar no lugar de x sem ser o zero, não vai me dar a resposta como zero. Se eu fizer a divisão do de cima pelo de baixo. Tá? Para 825, x menos 3, menos 825x, a mesma coisa. Eu vou ter x igual a diferente de zero e x diferente pelo oposto, ou seja, que é o mais 3. E esse aqui que não tem nada, pessoal, tem um imaginário. Ou seja, qualquer número que eu colocar no 1 aqui, ok, então não preciso, eu só vou ter dois valores de x, tá bom? Recordar, você já viu que a fração algébrica é um quociente de dois polinômios escrito na forma fracionária, em que aparece uma ou mais variáveis de denominador. Então, ó, tem um exemplo aqui, ó. X, x menos y e x ao quadrado. Bom, esse é um exemplo de uma fração algébrica. Agora aqui, ó, resolução do problema. Para resolver o problema, vamos indicar por x o número total de alunos da turma. Assim, 825
dividido por x. É o valor que cada aluno pagaria inicialmente. Então, lá na outra página, ele falou que se dividisse o valor de R$ 825 da formatura, tá? Pelo total de aluno. Então, eu não sei que total é esse de aluno, então eu coloco x, tá? A próxima informação que eu tenho é 825 é o valor de cada aluno pagou com a nova contribuição. Então, 825, x menos 3. Porque lá no início do exercício, na página 41, ó, seria dividido igualmente entre todos os alunos. Só que 3 dos alunos, na segunda estrofezinho aqui, 3 dos alunos não entrasse nesse rateio, tá? Por que que não vai entrar nesse rateio? Pois tinha oferecido um espaço e organizarem todo o evento. Então, eles acharam injusto, né? Dividir 825 para toda a turma, tá? Porque 3 desses iam ficar responsável pelo espaço, ia dar, vamos por, pode ser na minha casa, pode ser no salão que tem na minha casa, um exemplo, tá bom? E vou organizar, vou decorar. Então, eles tiraram esses 3 alunos, ó. Então, aquele número 3 é referente aos 3 alunos que vão ficar organizados, tá bom? Deixa eu só aceitar aqui quem tá pedindo. Bom dia, Samira. A Pro está explicando a página 41 e 42. Eu já estou aqui na página 42, tá? Aqui em cima, ó. Tá? Então, pessoal, voltando, tá? 825 é o valor que cada aluno pagou com a nova distribuição. Então, 825, o total de aluno, menos esses 3 alunos que ficaram responsáveis de organizar quem? A festa, tá? Então, eles tiraram fora. A diferença entre o valor que cada aluno pagou e que pagaria inicialmente é de R$ 2,50. Então, tirando essas três pessoas, então cada um vai pagar mais R$ 2,50, tá? Então, esse R$ 2,50, ele tem que estar na equação, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 825, x menos 3, menos 825, no início ia pagar todos, tá? Igual a R$ 2,50, tá? Para que isso exista e isso daqui também exista, o oposto daqui, ó, não pode ser o quê? O oposto de menos 3 não pode ser 3 positivo. Então, x igual a 3, tá aqui, ó, x diferente de 3. E aqui, ó, x sozinho, ele não pode ser 0. Então, x diferente de 0. Tá? É o que a gente vai fazer no exercício 1, tá? Ó, determine a condição de existência das equações fracionárias. Eu vou observar somente o denominador, tá? E eu vou atribuir os valores que sejam diferentes para que essa equação não dê 0. Igual aqui, ó, nesse exemplo. Se eu colocar o oposto de menos 4, então se eu colocar o 4 aqui, vai dar 0. Então, o x diferente de 4. Essa já é a resposta, tá? E o outro que está sozinho é x diferente de 0. Então, aqui na B, a resposta é x diferente de 4 e x diferente de 0. Não tem uma conta, tá? Para todos esses daqui. Eu só vou observar o denominador, tá? Não vou calcular ainda, não. É o que eu vou fazer em todos os exercícios 1. Igual, olha aqui, ó. A F, um outro exemplo. X mais 14. O que dá 0 aqui? Se eu colocar o menos 14
mais 14 vai dar 0. Então, aqui o x é igual a menos 14. Aqui, se eu colocar 7 positivo, então, x igual, diferente de 7. Tá? A resposta é olhando os denominadores, tá bom? Do exercício. Então, é só para colocar o oposto. Isso, é só para colocar o oposto. E se tiver sozinho, igual esse daqui, ó, 1 sobre x, diferente de 0. X diferente de 0, não pode ser 0. Entendi. Tá. Então, voltando lá na página 42. Então, o que nós vamos fazer no exercício 1 é isso aqui, ó, esse pedacinho. Observar os denominadores e colocar o oposto dele, tá bom? Lembrando que tem que ter a resposta assim, ó. X diferente do oposto dele. E x diferente, se tiver somente o x, é 0. Tá? Voltando no problema, tá bom? A equação 825 x menos 3 menos 825x é igual a 2,50 é um exemplo de equação fracionária. Uma equação fracionária é toda em que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica, tá? Então, eu tenho o quê? Pelo menos uma fração algébrica. Vamos resolver a equação para descobrir quantos são os alunos. Então, pessoal, a partir de agora vai ser o exercício 2. O que a Pro explicar agora vai ser o exercício 2, que está lá na página... Opa, passei. Página 44. Tá? Então, ó, estou explicando o que nós vamos fazer agora no exercício 2. Vai ser dessa maneira. Então, vamos lá. Vamos resolver a equação para descobrir quantos são os alunos. Então, eu já tenho a equação aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é o MMC dos de baixo. Por quê? Porque são diferentes. X menos 3 e X. Não tem nada debaixo do 2,50, é um imaginário. Então, eu tenho que fazer o quê? O MMC, tá? E o MMC de X menos 3 e X é x, abre parênteses, x menos 3. Tá? Porque eu não tenho valor para x, então eu tenho que colocar dessa maneira. Ó. Aí eu coloco em todos os termos que eu tenho. Ó. Esse, aqui e aqui, debaixo do R$ 2,50. Tá? Próximo passo. Então, tá aqui embaixo, ó. Essa terceira linha aqui que tá riscadinha. Ainda não vou riscar, mas no final que eu Pro explicar aqui, aí sim a gente vai riscar, vai cancelar todos os denominadores. X menos 3, dividido por x menos 3. Então, esse de baixo, dividido por esse, dá 1. 1 vezes 825x, 825x. Tá aqui. Próximo, esse valor dividido por esse. Também dá 1. Só que aqui eu tenho 825 vezes x menos 3. Então, vai dar 1, porém, 825 e esse x menos 3 acompanha. Tá? Igualdade. Agora, x menos 3 dividido por x menos 3. Dá 1 também. Só que esse aqui de cima está acompanhado com x menos 3. Tá? Agora, qual é o próximo passo? É cancelar todos os de baixo. Tá? E aí, agora eu vou fazer somente os de cima. Então, tá aqui, ó. 825x menos 825. Aqui eu tenho que fazer a distributiva, tá? Então, vai ficar 825 vezes x, tá aqui. 825 vezes 3, tá aqui. Tá? Regra de sinal, menos com menos, mais 2.475. Tá? Igual, aqui também eu tenho a distributiva. 2,5 vezes x, então vai dar 2,5x ao quadrado. 2,5 vezes 3, dá 7,5. O x que está aqui acompanha também.
tá bom? Agora aqui eu vou juntar x com x, número com número ao quadrado com número ao quadrado e número sozinho com número sozinho. Então, eu só estou ajeitando, tá? Então, ficou assim, ó. 2,5, esse daqui, ó. 825x menos 825, mais com menos, menos. Esse corta com esse, vai dar zero, então eu não preciso pôr, tá? Então, próximo passo é x ao quadrado. Então, é esse daqui, ó, só tem ele. Então, eu só abaixo. 2,5x ao quadrado. Próximo passo é pegar o número com x. Ele é negativo, continua aqui negativo, porque ele está da igualdade. Ainda não mudo nada. E o mais 2,75 está no lugar errado, tem que vir para cá da igualdade, na verdade, para cá, 2.475 igual a zero. Tá? Agora aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Tá? Vou colocar no valor de delta, tá bom? Todos esses valores aqui, ó. Então, vamos lá. X menos 3x menos 990 igual a zero é uma equação de segundo grau. X é igual a 1, B é igual a menos 3 e C é igual a menos 990. Pessoal, deixa eu só ver o que fez aqui para que reduziu. Esse 2,5, ele virou x ao quadrado. Esse 7,5, ele virou 3. E esse 2.475, ele virou 990. Deixa eu só ler aqui. Aplicamos o princípio multiplicativo, ambos os membros por 1,25. Ah, tá. Então, ele multiplicou por 2,5, todos. Então, ó, 2,5 dividido por 2,5. Deu 1, tá aqui. 1x ao quadrado, tá? 7,5 dividido por 2,5. Deu 3. 2,475 dividido por 2,5. Deu 990, tá? Por isso que deu essa equação e não essa daqui. Mas se vocês tivessem feito, tá, pessoal? Essa equação aqui de cima, a Pro ia considerar certa, tá bom? Só que assim, tenho que imaginar o quê? Se todos os termos, tá? E dá para dividir por alguma coisa, dá para reduzir esses termos pelo mesmo número. Vamos supor que aqui fosse um exemplo, 10, 20 e 30. Um exemplo. Então, dá para dividir por 10, certo? Então, 10 dividido por 10, 1. 20 dividido por 10, 2. E 30 dividido por 10, 3. Então, se eu olhar logo de cara e observar que eu posso dividir as três equações, né? Os três membros, por um único valor, que no caso aqui eu dou o exemplo de 10, eu vou reduzir essa equação. Tá bom? Mas se, Pro, eu não, na hora, assim, eu não imaginei e eu fiz isso daqui, ok, a Pro ia dar certo, tá bom? Não se preocupe. Prof, então não é obrigatório, né? Não, não é obrigatório, tá bom? Tá bom. Voltando. Depois de reduzir a equação fracionária em uma equação de segundo grau, vamos resolvê-la. Então, a partir de aqui, a gente já consegue resolver. Quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá? Então, tá aqui, o A é 1, o B é menos 3 e o C é menos 990, tá? Então, eu tenho um delta, que colocou os valores que deu 3.969, o valor de delta, tá? Colocou na fórmula, deu 3.969. Depois eu colocou na segunda equação, né? Que a raiz de 3.069 é 63, tá? Me surgiu o x1 menos 30 e o x2, 33, tá? Aqui também, pessoal, sempre vai aparecer um negativo e outro positivo. Aqui tanto faz, ou x2 ou x1, tá bom? Não importa. Eu vou descartar o que der o negativo, tá bom? E vou ficar com a resposta que me der positivo. No caso aqui é o 33, que é positivo.
mas pode acontecer do positivo dar o x1, tá bom? Aqui deu x2, mas pode acontecer em algum outro exercício em que o negativo seja o x2, o contrário aqui, tá? Então, eu vou descartar sempre o negativo e vou ficar com o positivo. Portanto, há nessa turma 33 alunos. Tá? Se eu fizer essa daqui, ó, x ao quadrado, 2,5x ao quadrado mais 7x, eu também vou chegar no 33. Lógico que lá no final eu vou ter que o quê? Reduzir, tá? Então, vai me dar um x1 e x2 gigantesco, e eu vou ter que dividir tanto o x1 quanto o x2 por algum número, que no final vai me resultar o valor de 33 alunos, tá bom, pessoal? Então, esse exemplo aqui, ó, tá? Lembrando que lá no início do exercício eu tenho que sempre começar fazendo o MMC, tá bom? Então, esse exemplo aqui que a Pro acabou de explicar é o exercício 2, da página 44, tá? Então, vocês vão ter que fazer, ó, igual debaixo desse x menos 3, tem um imaginário. Agora, eu vou fazer o MMC de x menos 2 e de 1. É o próprio x menos 2. Então, eu vou colocar embaixo. X menos 2 igual x menos 2. X menos 2 dividido por x menos 2. 1. 1 vezes x mais 1, x mais 1. X menos 2 dividido por 1, x menos 2. Aqui vai ter uma distributiva. Por quê? Eu vou fazer x menos 2, entre parênteses, vezes x menos 3. Vou fazer a distributiva, vou cancelar os de baixo, tá? Então, vou ficar somente com os de cima. Vai me cair numa equação de segundo grau. Vai me dar a resposta de x1 e x2, ou o x1 ou o x2, um deles vai ser negativo. Eu descarto essa resposta negativa e vou ficar somente com o positivo. Bom? O que é mais complicado nesse exercício, pessoal, a mesma coisa, pessoal, é aqui no exercício 3 e 4. O que é mais complicado é achar o MMC dos valores do denominador aqui embaixo, ó, tá? Então, o que é mais complicado é achar o denominador. Oi? Não entendi. Como que eu faço o MMC com um x? Tipo, se ele não tem valor. Ele permanece o mesmo, x. Ele não tem valor. Então, alguma coisa relacionada do MMC vai ser o x, tá? Nesse caso aqui não tem nada, então o MMC é o x menos 2. Aqui é a mesma coisa. Já esse daqui, olha só, x menos 2, 2, x menos 2, tá? É a mesma coisa, por quê? Os dois são negativos. Agora, se fosse um positivo e um negativo, eu ia fazer x menos 2 entre parênteses, vezes x mais 2 entre o parênteses, tá? Provavelmente fica a mesma coisa, tá? Só que se eu tenho um positivo e um negativo, eu fico, tipo, em forma de distribuição. Como eu faço uma distributiva, tá? O MMC. Professora, Oi. na hora de reduzir a conta, só pode reduzir por A ou por qualquer valor que dê para reduzir A, B e C? Por qualquer valor, que dê para reduzir os três ao mesmo tempo. Tá? Então, pessoal, hoje, somente hoje, tá? Nós vamos parar aqui na página 44. Esses dois tipos de exercício. O exercício 43, que nós vamos observar os denominadores apenas, não tem conta, e vou colocar somente o oposto deles. Se tiver uma fração com x, então é o zero, tá? X diferente de zero. Bom, se não tiver nada, é o 1. Então, exercícios, página 43, e exercícios, página 44, até o exercício 4D. Deixa eu ver só se tem um pedacinho lá, que aí vocês terminam de fazer a 4. Tem, ó. A 4 tem até a G, lá na página 45. Então, somente até a G, tá bom? Não precisa fazer a 5, a 6 e a 7. Por quê? Porque a Pro vai explicar ainda, tá? Ah, Pro, eu posso tentar fazer? Sim, pode. Tá bom? Mas não precisa ainda estar fazendo, tá? Somente o exercício 4.
até o exercício 4, tá? Até a G, tá bom? Essa lição a Pro vai deixar para entregar sexta-feira, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Professor, esse negócio é de doido. Misericórdia. Pessoal, façam com calma. Lê também, ó, o R1 para vocês estarem aprendendo melhor. Ó, o R1, deixa eu só ver aqui. O R1 tá a resolução tal do conjunto R, tá explicando como que faz o MMC, ó, como ele descobriu o MMC de x mais 1 e 3, tá? Então tá aqui, ó, nesse pedacinho. E eu também tenho como faz o MMC desses números aqui embaixo nas páginas anteriores. Deixa eu ver qual a página que é aqui, rapidinho. A gente aprendeu lá na página, acho que 27. Deixa eu só ver se é isso. Deixa eu ver se não é isso aqui. Não. Dá uma voltadinha lá nas páginas anteriores, que aí a gente encontra, tá? Também não. Acho que tem de 2 semanas atrás. Também não. A Pro vai ver, aí a Pro fala também para vocês, tá bom? Que página tá? Eu falo lá no grupo. Como achar o MMC daqueles valores. Em que página que está? Opa, acho que é essa daqui. Eu acho que é a página 25, professor. 25? Deixa eu ver se tá. Não, você vai olhar com calma, aí eu falo para vocês, tá bom? Lá no grupo, daqui a pouco eu falo. Deve estar 20 e pouquinho, deve ser essa daqui. Essas daqui, tá vendo? É porque a gente aprendeu a fazer somente com número, né? E aí, nessa página que a Pro tá falando, estava explicando como faz com letras, com X, Y, Z. Mas a Pro vai ver e vai falar lá no grupo para vocês, tá bom? Mas não muda nada. O X permanece, ele fica lá. Porque a gente não tem valor de X, tá? Então, exercício, Tá. pessoal, esses, tá bom? Dessas 2 páginas. Tenham todos um bom dia, tá? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.